Em 1986, o mundo testemunhou o maior desastre nuclear da história, Chernobyl. Um evento tão catastrófico que suas consequências são sentidas até hoje, tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Mas como isso aconteceu? O que levou a uma explosão tão devastadora que fez uma cidade inteira ser evacuada e deixou um rastro de destruição por décadas? Neste vídeo, vamos explorar os detalhes do desastre, revelar fatos pouco conhecidos, entender como a radiação afetou, e ainda afeta, os habitantes, os animais e o ambiente. Vamos também descobrir como o local está hoje, após mais de 30 anos de abandono. Fique até o final e prepare-se para uma jornada intensa pela zona de exclusão de Chernobyl. O desastre. O que exatamente aconteceu em Chernobyl? Na madrugada de 26 de abril de 1986, durante um teste de segurança na usina nuclear de Chernobyl, algo deu muito errado. O reator número 4, um dos mais poderosos da usina, explodiu. Mas o que causou isso? Um teste mal conduzido em combinação com falhas no design do reator, conhecido como RBMK, foi a principal causa. O sistema de segurança havia sido desligado para o teste, e quando os operadores tentaram desligar o reator em uma emergência, o design do RBMK fez com que o reator ficasse ainda mais instável, resultando em uma explosão catastrófica. O teto do reator foi destruído, liberando uma nuvem de materiais radioativos, como iodo 131, césio 137 e estrôncio 90, que se espalharam pela atmosfera. Mais de 400 vezes a quantidade de radiação liberada pela bomba de Hiroshima foi jogada no ar, atingindo diversas regiões da Europa. Curiosidade: o erro humano e as falhas do sistema. Uma curiosidade pouco conhecida é que, além das falhas técnicas, a cadeia de erros humanos foi crucial para a tragédia. Os operadores da usina estavam pressionados para concluir o teste rapidamente, e muitos não tinham treinamento suficiente para operar em situações de emergência. Além disso, os chefes de turno ignoraram os procedimentos de segurança básicos, acelerando a queda do reator. É um exemplo claro de como a negligência e a falta de preparo podem levar a catástrofes em sistemas altamente complexos. Outro detalhe importante é que, na época, a URSS manteve o acidente em segredo nas primeiras 36 horas, e a evacuação das áreas próximas só começou tarde demais, deixando a população local exposta a doses fatais de radiação. A evacuação de Pripyat, uma cidade fantasma. Pripyat, a cidade mais próxima da usina, foi construída para abrigar os trabalhadores e suas famílias. Cerca de 49 mil pessoas viviam lá em 1986. No dia do acidente, a vida seguia normalmente, as crianças iam para a escola, adultos iam trabalhar, sem saber que estavam expostos à radiação mortal. Foi apenas no final da tarde de 27 de abril, mais de 24 horas após a explosão, que o governo soviético decidiu evacuar a cidade. Em apenas 2 horas, a população foi retirada em ônibus, deixando para trás suas casas, bens e memórias. Muitos acreditavam que poderiam voltar em alguns dias. No entanto, Pripyat nunca mais seria habitada. A cidade se tornou uma verdadeira cápsula do tempo. Apartamentos ainda têm brinquedos nas prateleiras, documentos permanecem sobre as mesas, e a famosa roda gigante do parque de diversões nunca chegou a ser usada. Hoje, Pripyat é uma cidade fantasma, onde o tempo parece ter parado. Impactos imediatos. Como a radiação afetou as pessoas, os primeiros a enfrentar as consequências mortais da radiação foram os trabalhadores da usina e os bombeiros chamados para combater o incêndio. Muitos deles, sem qualquer proteção adequada, morreram em questão de dias devido à síndrome aguda da radiação, que causa uma destruição massiva das células do corpo, resultando em falência múltipla de órgãos. Um total de 31 pessoas morreram nas primeiras semanas após o acidente, mas esse número representa apenas o início. A exposição contínua à radiação causou cânceres, especialmente câncer de tireoide em crianças, doenças respiratórias e malformações genéticas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 4.000 mortes podem ser atribuídas ao desastre de Chernobyl até hoje, com milhões de pessoas vivendo em áreas contaminadas. Curiosidade: os biorobôs que salvaram o mundo. Um dos momentos mais críticos do acidente foi a contenção dos detritos radioativos. Depois que a explosão ocorreu, toneladas de grafite e outros materiais altamente contaminados foram lançados no teto da usina.
A radiação era tão intensa que os robôs enviados para limpar o local falharam em questão de minutos. Foi então que cerca de 600 mil homens, conhecidos como liquidadores, foram enviados para limpar o local, incluindo aqueles que ficaram conhecidos como rubiorobos. Eles subiam no telhado da usina por 90 segundos, tempo máximo que podiam suportar antes de serem expostos a doses fatais, e jogavam pedaços de grafite radioativo no reator. Esses homens sacrificaram suas vidas para evitar uma catástrofe ainda maior. Os animais, o impacto da radiação no ecossistema, o desastre de Chernobyl não afetou apenas as pessoas, o ecossistema inteiro foi abalado. A radiação matou instantaneamente animais próximos ao reator e contaminou o solo e a água, envenenando a cadeia alimentar. Muitos animais apresentaram mutações genéticas, deformidades e redução na expectativa de vida. No entanto, após a evacuação humana, a zona de exclusão se tornou um refúgio inesperado para a vida selvagem. Hoje, lobos, ursos, alces, linces e cavalos de Przewalski, uma espécie ameaçada de extinção, habitam a área. Apesar dos altos níveis de radiação, esses animais prosperam, em parte, devido à ausência de humanos. Cientistas ainda estudam os efeitos de longo prazo da radiação nessas populações. É fascinante ver como a natureza encontra maneiras de sobreviver, mesmo em condições extremas. A zona de exclusão. O que aconteceu com Chernobyl e Pripyat? Hoje, a área ao redor da usina é conhecida como zona de exclusão e cobre cerca de 30 quilômetros ao redor de Chernobyl. Ela permanece praticamente inabitada, exceto por alguns trabalhadores e cientistas que monitoram os níveis de radiação e estudam o impacto ambiental. Pripyat, com seus prédios decadentes, ruas desertas e objetos abandonados, virou um cenário que parece saído de um filme pós-apocalíptico. A radiação ainda está presente em muitas áreas, e algumas regiões não serão habitáveis por milhares de anos. O reator 4, onde ocorreu a explosão, foi coberto por um enorme sarcófago de aço em 2016, chamado de Novo Sarcófago Seguro, projetado para durar cerca de 100 anos. Mas o trabalho de descontaminação de Chernobyl continuará por muito tempo. Curiosidade: turistas em Chernobyl. Por mais estranho que pareça, Chernobyl se tornou um ponto turístico. Desde 2011, a zona de exclusão foi aberta para visitas guiadas, e milhares de pessoas visitam o local anualmente. Com trajes de proteção e contadores Geiger para medir a radiação, os turistas caminham pelas ruas desertas de Pripyat, exploram a escola abandonada, veem o reator número 4 de longe e aprendem mais sobre a tragédia que chocou o mundo. No entanto, o turismo em Chernobyl levanta questões éticas. É correto transformar um local de tanta dor e sofrimento em atração? Como a radiação ainda afeta o local e as pessoas? A radiação em Chernobyl não desapareceu. Mesmo com a queda nos níveis de radiação, as partículas radioativas ainda estão presentes no solo, na água e no ar. As pessoas que vivem nas áreas ao redor da zona de exclusão, especialmente em Belarus e na Rússia, ainda são afetadas. Estudos apontam que as taxas de câncer, especialmente câncer de tireoide, continuam acima da média. A contaminação dos alimentos é outro problema sério. Cogumelos, frutas e peixes das regiões próximas ainda apresentam níveis perigosos de radioatividade. Além disso, o impacto psicológico em quem sobreviveu é profundo. Muitas famílias enfrentam traumas, medo e ansiedade, o que mostra que os danos de Chernobyl não são apenas físicos, mas também emocionais. Conclusão: o desastre de Chernobyl foi uma tragédia sem precedentes que mudou o curso da história da energia nuclear. Suas consequências ainda estão sendo sentidas, seja nos corpos das pessoas, nos animais, ou nas ruínas de Pripyat. Hoje, a área é um lembrete sombrio do que pode acontecer quando a tecnologia não é tratada com o respeito e o cuidado necessários. Mesmo após mais de 3 décadas, a radiação ainda assombra a região, e as lições aprendidas em Chernobyl continuam a ecoar no mundo. Quer saber mais sobre esse e outros temas intrigantes? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem também se interessa.